Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido no canal youtube.com/papo de veterinária em 19 de junho de 2024. A atuação em nutrição de bovinos tem seus próprios desafios e é parte da jornada profissional do nosso convidado, que hoje atua na indústria com enfoque em gestão de pessoas. Coordenar equipes e escolher profissionais que integrarão o time que leva o nome da empresa não é fácil, mas as questões que são foco principal na escolha de um bom candidato ao cargo nem sempre são aquelas que pensamos de antemão. Quer ver? Então assista ao papo com Leonardo Marçal, que trabalha na Campo Nutrição Animal, e descubra o que as empresas estão buscando nos profissionais que chegam ao mercado de trabalho. Vamos juntos? Então, seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Thaís. Obrigado aí pelo convite, poder estar participando com você aí. Tem feito um trabalho muito legal aí, né? Levando para a galera que está chegando, pelos os alunos e as pessoas que estão formando, trazendo informações aí sempre muito relevantes e importantes. Tem seguido seu trabalho aí. Obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir aí com as informações que a gente tem. Nossa vida, né? Como foi? Sim, maravilha. Leonardo, você poderia então começar contando para a gente como é que foi essa sua progressão durante a carreira? Você sempre foi focado na atuação com bovinos desde o início da sua formação? Sim, Thaís, eu até contando um pouco aí da história, da origem, eu sou filho de produtor, a família nossa é toda de produtor rural e sempre produtores focado na área de bovinos, então, assim, tem uma história com os animais e aí a gente veio nessa criação desde pequeno. Eu sou de origem do interior de Arizona, até intitulada a terra do leite, a terra da cachaça, né? Mas principalmente é a terra do leite. E aí veio essa história, a gente convivendo, né, com os tios, com os pais, que muito ligada à pecuária. Então aí a gente vai enraizando. Acaba que também tem uma certa intimidade, né? Quando você vai para a escola, vai estudar, igual você falou, eu fiz aí a técnica agropecuária, depois a veterinária. Então acabou que lá dentro do estudo eu realmente confirmei que eu tinha afinidade com os bovinos. Então eu foquei em bovinos. E aí, durante a sua trajetória, você trabalhou com assistência técnica em propriedades, né? E é uma vida que geralmente requer muito deslocamento, né? Você fica circulando ali entre as diferentes propriedades, dando assistência, e em geral os alunos perguntam muito, né? Ah, eu gosto dessa vida a campo, eu quero trabalhar, mas as pessoas muitas vezes pensam que vão trabalhar em uma área específica, fechada. Ah, eu vou trabalhar com cirurgia de bovino, vou trabalhar com clínica de bovino. E acaba que a pessoa que está a campo tem que cumprir ali diversas funções diferentes. E aí o carro-chefe muitas vezes acaba sendo a reprodução e a parte de sanidade também. Você trabalhou, atuou bem nessas áreas, além da nutrição? Quando eu estava para me formar, assim, um ponto muito importante é a gente estagiar bastante, né? Eu falo sempre a gente pega bastante estagiário, ó, aproveita, estagia enquanto do segundo ano em diante eu já não tinha mais férias, é estagiando e querendo entender o que que realmente eu iria trabalhar. E eu fiz alguns estágios que me mostrou essa parte de assistência técnica. E eu me identifiquei muito, como você disse, tem que viajar, né? Você vai até as propriedades, não é diferente de um pequeno animal que
os proprietários têm condição de levar o animal até você, ou às vezes o equino, que depende de uma clínica, depende de um equipamento mais sofisticado. Mas quem trabalha com bovino vai até ele, né? Dificilmente tem um animal indo até a clínica. Existe, mas bem pouco. Bom, nessa época, quase não tinha assistência técnica. Aqui em Goiás mesmo, foi onde eu mais trabalhei, moro. Hoje eu rodo vários estados, mas focado em assistência técnica foi. Quase não tinha assistência técnica. Tinha dois técnicos de campo, que era mais conhecido. Mas, assim, primeiro ponto era que o produtor não era acostumado a pagar uma assessoria. Então, até quando eu fui formar, que eu falei para meu pai, né, que eu ia realmente trabalhar com isso, e ele como produtor, os tios, né, falou, "Nar, mas você tem certeza, o produtor não paga assistência, que eu decidi que eu ia cobrar por uma assistência autônoma, não era vinculada a nenhuma cooperativa." Bom, ele falou, "Ó, tudo bem, mas eu acho que é difícil, mas tá tudo certo." Então eu já comecei por aí. E aí você chegava nas fazendas, você tinha que fazer de tudo. Fui conquistando, fui conseguindo. Começa uma fazenda, a fazenda já fala para o outro. Só que eu tinha que chegar lá, fazer nutrição, reprodução, controle zootécnico, a maioria das fazendas não tinha, fazer cirurgia, fazer casco, cirurgia de casco, cirurgia de outras cirurgias que pintava, fazia de tudo. Chegava, era o todo da fazenda. Mas aí você já, com o passar do tempo, você trabalhando mais a parte de prevenção, realmente o foco para as fazendas já era mais produção animal, que eu falo que engloba manejo, nutrição e tudo, e reprodução. Porque aí o restante, você com prevenção, você resolve a maioria dos casos, né? Você previne um problema de caça, você previne um problema de bezerra, uma hérnia, que é um bico bem curado, você previne com as vacinas, um monte de coisa que pode acontecer. Então foi assim. Então, aí eu fiz de tudo. Meus dois primeiros anos era assim, acho que uns três primeiros anos da assistência, eu saía de casa de madrugada, tipo 3, 4 horas da manhã e chegava 10 horas da noite. Por quê? O início da manhã e o final da tarde, eu tinha que ir nas fazendas que tiveram alguma emergência. Porque já começou a tomar o tempo todo, eu não tinha mais agenda, mas eu tinha que cuidar dos animais dos meus clientes que aparecia como emergência. Mas com o passar do tempo, essas emergências foram quase zeradas, porque um parto você tem que treinar a equipe da fazenda para auxiliar um parto, né? A não ser que não seja cirurgia. E aí você treina para uma boa medicação, você já deixa os protocolos de medicações. Então foi diminuindo. Aí passou a ser nos horários normais, as assistências, né? As assessorias. E aí, quando você passou a trabalhar na área de nutrição animal, você teve alguma dificuldade em começar a trabalhar com uma área mais específica? Porque a gente percebe que tem uma mudança um pouco no perfil da nutrição. Antigamente era uma área que ficava dentro da veterinária, depois, acho que quando a zootecnia separou da veterinária, começou a ser bem mais forte na zootecnia, então, no próprio currículo da veterinária, pelo menos mais recentemente, a nutrição é uma disciplina que a gente não vê com tanta profundidade, né, quanto na zootecnia. E aí, muitas vezes as pessoas precisam de algum tipo de reforço, algum tipo de estudo, né, a mais ali para conseguirem atuar na área. Como é que foi isso para você? Thaís, eu vejo que a nutrição, 80% dela é manejo. Ela está nos processos. Bom, entendendo que a gente precisa ser nutricionista, né? Que entender em si o que você falou, o estudo, a base de estudo, eu vejo que dentro das universidades vem crescendo bastante é, os, a intensidade do ensino. Antes, realmente, eu via que era bem superficial, e ali você tinha que buscar um bom programa, fazer bons
estágio, quem já estava na frente, quem já tinha mais desenvolvidos. O software era praticamente software americanos, que tinha o NRC e o de Cornell, depois teve o CPM, mas era realmente você tinha que correr atrás. Eu vejo que ainda é assim, a nutrição, ela acaba sendo, eu vejo que como a gente pega os estagiários, ou nós temos um programa trainee, nós temos pessoas sendo ingressadas, mesmo sendo de formação veterinária, agrônomos ou tecnista, eles têm até um pouco parece que até um pouco de medo, teme um pouco. Ah, eu não sou bom em nutrição. Você não chega uma pessoa, geralmente, assim, eu sou bom em nutrição. Tipo assim, não é que a pessoa vai falar, não, eu tenho bons conhecimentos de nutrição. Geralmente é assim, ó, eu estou pronto para aprender. Realmente é aprofundar na nutrição no dia a dia das escolas, se a pessoa não correr atrás, fazer bons estágios, outros cursos, não dá para aprofundar tanto, até porque, como eu falei que 80% é manejo, ele tem que ter um pouco de vivência, porque eu sempre digo que você tem a dieta que você formula no computador, a dieta que você recomenda que a pessoa vai realmente assimilar, ele vai aceitar aquela recomendação, o produtor, e aquela que o animal vai consumir, porque aí envolve o quê? As aferições, né? Quanto de silagem, quanto de cada ingrediente, que a pessoa realmente vai acertar, colocar aquela quantidade que você recomendou. E depois tem lá no coxo, né? Se o coxo é bom, se o coxo não é bom, se é de bom acesso, se o coxo é limitado ou não pela quantidade de animais, quer dizer, bem dimensionado. Então, você tem essas três dietas. Então, formular até ali no estudo, você tem os parâmetros, os programas têm evoluído bastante, te ajuda muito, né? Só conhecer como lidar com o programa. A partir daí tem o seu feeling de vivência, de experiência, que é tipo assim, ó, eu formulei uma dieta aqui, mas esse bicho vai dar conta de comer essa dieta que eu formulei? Vai dar esse leite? Vai ganhar esse peso? Porque aí vem os ajustes do dia a dia, falar, eu já coloquei uma dieta com muito silagem de tal forragem e não, esse tipo de forragem ela não é tão palatável, não dá para ser sozinha, o animal não come, o animal gir é diferente do holandês, o, o animal cruzamento industrial do corte é diferente do Nelore, tem comportamento diferente. Então, nessa hora que entra um pouco de experiência, um pouco de vivência, que eu falo até que quando a pessoa vai entrar na campo, que vai inserir, que não vem com a formação pronta, eu falo que não tem problema. Tendo uma base escolar boa, é claro, mas tendo caráter, vontade, o restante a gente vai ter tempo de ensinar, porque vai ter que gastar sola de sapato e pneu de carro, né? Vai ter que andar, vai ter que viver, vai ter que disponibilizar em ficar realmente andar nas fazendas. Nós temos um treinamento que a gente dá aqui que chama treinamento tratador. É o treinamento mais usado para garantir esses 80% da nutrição, sabe? Da gente ensinar o máximo. Então, assim, quem vai aprender entrar, um veterinário, um agrônomo, um zootecnista que for entrar na nutrição, de ser um técnico da nutrição, viver esse treinamento de tratador é importantíssimo, porque ele vai viver cada passo, né, ali do manejo. Porque é interessante, como muitas vezes existe uma preocupação de que a gente precisa aprender o técnico durante o curso na universidade e sair para o mercado preparado.
E a gente percebe como é diferente a percepção do aluno da realidade, né? Isso é bem descolado. Então, às vezes, o É, aluno fica preocupado por não ter a oportunidade de ter uma vivência, por exemplo, durante a graduação, muitas vezes até por uma distância geográfica, ele não consegue fazer estágio no lugar que é referência, e aí ele fica com aquela sensação de que não aprendeu o suficiente e pode acabar, às vezes, até desistindo de atuar numa área. E aí a gente vê, quando conversa com principalmente pessoas que trabalham em gestão de pessoal, né? Quais são as características que o mercado foca nesse profissional? O técnico nunca está em primeiro lugar. É claro que a pessoa precisa ter uma base, a precisa ter uma base, né? educação formal, né? Tem que ter um mínimo ali, mas existem outras características que são muito mais importantes. Eu É gostaria que verdade. você falasse para a gente, você agora, né, como gestor de pessoas, então você caminhou dentro da profissão e agora você acaba olhando muito mais para a formação de equipe, formação de profissionais para serem qualificados e atuarem nessa área. Quais são as características que você percebe que são essenciais nesses profissionais e a partir dessa base você já consegue formar alguém que vai estar bem preparado para atuar na nutrição animal? São os maiores comentários das empresas, de quem está contratando, de quem está buscando profissional, é esse assunto, é essa pergunta que você fez. É como que você tem feito? É difícil? Está difícil achar gente? Quais são as características, então, confirmando assim? Thaís, eu vejo que eu gosto muito de perguntar às pessoas da história dela. Porque, assim, currículo, a gente sempre tem até um ditado aí, que é do mercado, que a gente usa bastante. Às vezes você contrata currículo e demite comportamento. É, e isso é muito certo. É uma frase muito certa. Se você, a gente usar isso, então, assim, o currículo é importante demais, mas não adianta o bom currículo se a pessoa não tiver realmente um berço, ser bem conduzido, tá com vontade, tem caráter, né? Pessoa realmente verdadeira. É, isso vem das perguntas que a gente faz. Como é que foi sua vida? O que que você fez? Da onde você veio? Qual que é a condução da sua vida dentro da faculdade? As referências. A gente busca muito. Se a pessoa vem direto indicado na faculdade, eu vou ligar para a professora Thais lá. Realmente é assim, vê indicação. Então, assim, é importante essa formação de base. Até, assim, as universidades, eu falo sempre que a universidade dá a condição, mas o aluno faz a diferença, né? Então, você tem o mínimo para você passar e fazer ali, passar por dentro tramitar dentro da faculdade, mas você pode fazer diferença em um monte de coisas, nos trabalhos que você conduziu lá dentro, é, sair com o professor, ajudar, né? Então, eu falo muito que as pessoas que estão prontas, disponíveis a contribuir. Essa eu acho que é a frase mais certa. O que que é isso? Você não precisa forçar a pessoa para contribuir com o trabalho, com a condução, ela está disponível a contribuir com todos. Então, começa lá dentro da faculdade. Você está disposto a contribuir para o seu desenvolvimento? Porque você contribui com o outro para o seu desenvolvimento. Você contribui com um colega, você está aprendendo mais. Você está ensinando alguma coisa para eles, você está aprendendo mais. Você contribui com a universidade, de fazer uma hora extra lá, que estava precisando fazer um pós-operatório. Ó, tá precisando tratar de uns bichos aqui depois do horário. Quem está disponível? Nós vamos sair para ir para uma fazenda esse fim de semana. Quem interessa? Nós vamos fazer um serviço para um cliente, pra um produtor que está precisando. Está precisando uma professora, está precisando de um auxílio lá, porque uma pessoa que era do trabalho científico lá não está conseguindo, mas não tem remuneração, é só um apoio. Então, a pessoa está disponível para contribuir, porque o meio nosso é de contribuição, né? É até meio filosófico, mas não é.
Porque chega aqui, ela tá do TI, do pessoa que é do RH, a pessoa que é da fábrica, a pessoa que é de outro setor que não é o dela, mas ela está contribuindo. Esse dia até escutei uma boa de uma pessoa aqui que é da nossa secretária. Tem um trainee que entrou e ele precisava arrumar um documento que tinha que entregar para campo de volta, aí ele estava distante, ele já ia para o campo, e a gente ia dar um jeito de pegar com ele esse documento, na casa dele, arrumar um mototáxi, coisa e tal. E aí a gente arrumou todas as disponibilidades para ele, para pegar esse documento com ele. Ele falou, não, você pode ficar tranquilo que amanhã esse documento está aí na campa às 7 horas. Ele, ele quis contribuir. Ele, mesmo tendo que ir para o campo, a gente ia gastar dinheiro, ia disponibilizar outras pessoas, mas fez para depois ir para o campo. Quer dizer, isso é maravilhoso, porque a gente sabe que as pessoas vão trabalhar em conjunto, porque nossa vida é comunidade, né? Nós vivemos em comunidade, né? Nós crescemos em comunidade, família é comunidade, a sociedade, né? As religiões, aonde você está é uma comunidade. E aí depois, só que nós viemos de vamos dizer, um país que é muito individualista. É diferente você pensar os europeus, né? Já é muito mais forte isso. Só que dentro da empresa a gente trabalha todo dia com um trabalho em equipe. Trabalho em equipe é contribuição. Não adianta na hora que você quer fazer muito, ser muito individualista, querendo ou não, isso vai fritar em algum momento. E aí você perde a pessoa, você perde o resultado. Aquele resultado não veio. Então, assim, na formação, estuda, aprende realmente o necessário que é para a sua profissão, contribua, porque aprender você estando contribuindo, ajudando, disponível, a todo tempo você aprende mais do que os outros, porque você aprende ensinando, você aprende porque você teve a oportunidade de ficar lá na hora do almoço ajudando a Thaís, porque ela atrasou de fazer umas placas de alguma cultura. Fica lá depois da tarde, porque um tratador dos bezerros lá faltou, você vai lá ajudar a Thaís, que tá sem ninguém para tratar dos bichos, e agora aí você vai lá, aparece às vezes um bicho que não está muito legal, aprende uma recomendação diferente, vê uma coisa diferente, um fim de semana. Então, assim, você tá disponível. Ah, você tem seus compromissos? Tem, mas o máximo que você puder abrir mão um pouquinho a mais é a hora que você aprende mais. Isso aí foi uma coisa que eu fiz muito dentro da faculdade. Eu saía hora de almoço, à tarde, fim de semana, onde os professores que eu sabia que tinha mais demanda, eu estava pronto. Isso me ajudou demais. Quando eu fui para o estágio, assim, eu voltei e realmente falar, não, eu estou pronto para ir para o campo, eu não tinha medo. E o que mais tira o medo da gente é conhecimento. Então, que você tem muito conhecimento, você tem menos medo, né? Você conhece uma estrada, você tem menos medo de viajar nela, né? Você conhece de um assunto que você vai fazer, sabe dirigir, dirige bem, tem conhecimento de direção, você não tem medo, vira automático, né? Então, assim, para resumir e não ser tão amplo, para mim é isso que a gente busca, sabe? Estagia muito, contribui muito, se doa durante a faculdade, faz estágio. Quando puder, procura. Ah, mas é longe. É, assim, o longe depende do esforço seu.
Às vezes pode ser longe, mas que vai gastar um esforço a mais. Eu falo que o limitante sempre é o esforço. Você está disposto? Ah, eu tenho uma fazenda para ir, mas é lá no Pará, tem que pegar 3 ônibus, mas a fazenda é o melhor lugar que poderia ter para eu estagiar. Vai, pega os 3 ônibus, é um esforço a mais, um benefício a mais, né? Então, assim, lá é difícil pegar estágio. Mas, no mínimo, um dom você já tem. Então, tenta achar os caminhos, quem tem influência, põe o nome lá, né? Se não tiver o nome lá, não tem possibilidade. No mínimo é isso, né? Sim. Então, esse esforço a mais é que faz a diferença realmente nos profissionais. A gente está precisando demais disso, sabe? O a mais está perdendo, está cada dia mais, menos pessoas fazendo o a mais. Cada dia a gente busca mais isso. Falar, as pessoas que estão fazendo algo mais. Você pede o A, mas já traz o A mais um pouquinho. Todo mundo que você conversar no mercado, dono de empresa, gestor de pessoas, tá, fala assim, que você quer? Não, assim, eu precisava daquela pessoa que a gente chama hoje, fala muito, que é a pessoa com senso de dono, né? É que ela traz algo mais. Ela está com vontade, ela não está ali para cumprir uma tabela. E você vê muitas pessoas hoje querendo fazer o menos, um pouco menos. Sair, se puder economizar um tempo para sair mais cedo ou terminar o dia mais cedo, às vezes isso não é até porque a pessoa não está no propósito do lugar dela. Eu não culpo tantas as pessoas, mas tipo assim, eu tô aqui cumprindo tabela. Se eu tá dentro do meu propósito de vida, de trabalho, é, eu vou me dedicar mais, tá mais gostoso. Aí você nem vê o tempo passar. Agora, é, se às vezes você fala assim, não, até queria falar uma outra coisa. O que que vai te garantir isso? Você exaurir todas as áreas da faculdade. Exaure tudo. Eu não gosto de cachorro. Eu operei cachorro, eu não perdia um. Eu queria saber se não era aquilo. Eu fui criado no meio do boi, mas do bovino, mas quem sabe, né? Eu ia olhar microscópio para ver verme dos bichos, né? Não sei, mas me serviu. Eu sabia que existia como que era a colonização, o que que eram os principais, né, parasitas. Enfim, exaure tudo, não fica, eu não gosto disso. Eu tenho nojo disso. Gente, é vivência. Aproveite, né? Que às vezes tem comida que você fala, eu não gosto, mas você nunca experimentou. Eu não vou com cheiro, tá? Mas então, assim, é uma experiência. Realmente chegou na sua mesa, você não deu. Tudo bem, não deu. Mas o que você puder aproveitar enquanto você pode, aproveite. Esse, para mim, tramita em tudo. A ética é chata, mas você vai precisar da ética na sua profissão. É a ética da sua profissão. É claro que a base sua é importante, criação, educação, tudo, mas você vê o mínimo necessário, né? Você vai precisar disso. Escutar, né? Os professores dão umas dicas. Sim. A As gente tenta, entrelinhas né? A gente tenta. para que que eu vou eu falo assim, para que que eu vou na sala de aula, vai repetir aquele mesmo assunto? Gente, as entrelinhas da aula são às vezes mais importantes e você está perdendo. As dicas do professor, a experiência do professor, né? Sim.
Não é É, à toa que vocês estão lá, né, na frente. sim. Se fosse mais simples, né? A pessoa se autodidata, ir lá, abrir o livro, ler e absorver, entre aspas, aquele conteúdo, não haveria necessidade do professor, né? O diferencial é exatamente a gente conseguir colocar a nossa experiência dentro daquele assunto. Até porque muitas vezes o que está na literatura não corresponde exatamente ao que a gente encontra na realidade. Às vezes é um livro traduzido, publicado lá na Europa, e você já vê que tem algumas diferenças para a nossa realidade. Então, assim, para muitas questões, precisa de um ajuste, né? Que eu acho que está tanto no papel do professor quanto no papel que você falou da pessoa que faz estágio, que participa, né, tem uma vivência mais intensa em uma determinada área, então consegue ver o que é a prática, né, as três esferas diferentes ali da formulação de uma dieta, como você comentou. Então, existem muitos aspectos que são importantes e que essa dedicação do aluno ao longo da graduação é realmente o que vai fazer diferença. Porque é disso, né? A gente fala muito no canal. Às vezes, tão importante quanto definir a área que você quer, é definir a área que você não quer. E você só É, consegue saber se efetivamente você não quer aquilo tendo algum tipo de vivência, estagiando, acompanhando aula prática. E não é na teoria, não é na sala de aula, né? É no centro cirúrgico, é a campo, numa fazenda, numa aula, é dentro de um laboratório. Então, realmente, a gente precisa dessa dedicação do aluno, porque o que existe de mais comum é ser atribuída a responsabilidade depois das mais escolhas ao professor. Ah, mas o professor não me engajou. Ah, mas o professor não despertou meu interesse. Então, existem muitas questões, às vezes, que ficam meio comprometidas, né? Está é conseguindo tão viver? interessante isso aí que você falou. Uma questão que a gente, que você falou aí, dá um exemplo. Se a pessoa está com vontade, quer buscar, entendeu que aquele lugar não é o ponto forte dela, eu tenho certeza. Uma dica, pode encostar nos professores. Se você mostrar interesse, ela vai, o professor vai te direcionar, te ajudar a arrumar algum lugar que sirva para você. Um estágio, um curso. Porque o professor já identificou que eles gostam de ajudar as pessoas, né? Eles gostam de ensinar. Então, não tenha dúvida que pode procurar, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas nem a área dela. Pede uma dica, ué. Não custa. Mas ajuda quem quer ser ajudado, né? Eu sempre falo o seguinte, como que você vai saber ajudar uma pessoa se ela não fala que quer ser ajudada? Por exemplo, é no médico. Você chega lá no médico, chega a primeira pergunta. Qual o motivo da consulta? O que que eu posso te ajudar? Se você não falar nada, falar, sabe o que essa pessoa tem? Tem dor no cabelo, no nariz, no dedo? Onde tem a dor, né? E é a mesma coisa que a gente aprende aí. Chega um cachorro lá, fala, pergunta, qual que é o motivo da consulta? Se o problema não tiver exposto, não consegue. Então, peça ajuda. Geralmente é a partir do incômodo que a gente consegue produzir alguma mudança. Se fica realmente só naquela coisa, de qualquer jeito tá bom, tanto faz como tanto fez. Ou a pessoa fica muito fechada naquele conceito inicial que a gente brinca muito, né? Na medicina veterinária, a maioria das pessoas entra pensando em trabalhar de jaleco no ar-condicionado, com estetoscópio no pescoço, com cachorrinho, gatinho fofinho. Alguns entram querendo a área de grandes animais e várias outras áreas, elas não são tão visadas hoje em dia. Existe, às vezes, o perfil da universidade, que a gente tem universidades que são em grandes centros urbanos, então a vivência do aluno, né, durante a sua formação, muitas vezes é relacionada realmente a pequenos animais, mas a gente tem uma gama enorme de possibilidades de áreas de trabalho, em que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter profissionais qualificados, exatamente porque é muita gente querendo pouca coisa, né, poucas áreas. E pouca gente se qualificando e realmente correndo atrás para alcançar esses parâmetros que você trouxe para a gente. Então, tem a questão individual da formação, do caráter, do que a pessoa aprendeu na vida dela, vendo exemplos ou tentando superar dificuldades, e tem também aquilo que a pessoa, né,
às vezes, precisa realmente correr atrás e ter como formação técnica um pouco mais adiante. E você tem encontrado, né? Você falou que é uma pergunta que as empresas fazem muito. Você realmente tem essa percepção de que está ficando mais difícil encontrar pessoas com as características desejáveis? Pensando aí numa retrospectiva, né, no seu histórico dentro da empresa dessa área de gestão. É muito boa pergunta. É um assunto muito falado entre as empresas hoje. Eu até contextualizar aqui, Thaís, a sua pergunta. Sim, tem o primeiro assunto que vem, fala que é da geração, que é uma geração diferente, que tem muitas necessidades imediatas, pessoas querendo muito rápido, tudo muito rápido, porque vem a geração de mais uso de internet, de computador, de smartphone, aí veio as redes sociais, tudo veio para dar agilidade. Então, as pessoas também ficam um pouco mais ansiosas, né? Eu não tô querendo aqui não culpar, que é a geração da velocidade, um pouco mais de facilidade no decorrer da vida, porque tudo muito mais rápido, né? Tudo mais perto, essa agilidade da comunicação. Então, vamos falar assim, ponto. Essa é uma realidade. Agora, como conviver com essa realidade? O que está acontecendo? O que a gente está buscando? Pra você ter ideia, nós temos uma seleção já o segundo ano de trainee. Nós temos uma trainee, geralmente, de 4 a 6 selecionados por ano. E aí, ano passado e esse ano, deram mais de 500 currículos. Selecionamos o ano passado 10 finalistas, que aí uma empresa com a nossa RH que faz uma seleção dos currículos, conversa, né? Primeiro faz um fio de currículo principal ali, que às vezes não é realmente dentro da universidade, não teve nada a ver com o ramo, né? Aí vem um segundo momento que faz as entrevistas, passa por uma entrevista rápida, e depois vem para finalizar, que aí todos os gestores da campo participam dessa, dessa entrevista final. Pra você ter ideia, o ano passado nós selecionamos 10, 7 não participaram da final, desistiram. E depois de selecionado, os 5, um no dia de vir desistiu. Então, assim, uma característica que chama atenção vira meio que um compromisso aliado ao aquela vontade, aquela garra, né? Tipo assim, eu vou se der certo, bem, se não der, amém, né? Ou eu fiquei com medo, ou o negócio foi um pouco lento, porque tem o processo, não era bem isso que eu queria. Normal, mas é assim que hoje acontece. Você tem muita disponibilidade de pessoas, volume de oferta, porém, na hora do vamos ver, é difícil encontrar certinho as pessoas, sabe? E a gente tem visto, assim, vem pessoas do Brasil inteiro. Tem gente do Nordeste, do Sudoeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte. Então, não é característico de uma região, não. Mas aí vamos dizer assim, eu falo que são escolhas, né? A vida são de escolhas. E a gente poder escolher, mas ser realmente dando o seu melhor, não tem problema. Então, assim, a questão da geração hoje, eu não reclamo, eu falo que é a realidade. Mas a fala geral é reclamação. É na criação, a gente tem os desafios diferentes do que meu pai teve, do que
geração passada teve, não tem? É realidade. Mas a vida é de escolhas. Porém, faça esforço máximo para sua escolha. Não seja escolha por osmose, né? Não seja uma escolha por deixar acontecer, né? Isso para mim eu acho que é a principal dica, sabe? Vocês estão lidando com uma geração totalmente diferente na sala de aula, né? Muito mais difícil, muito mais privativo o que você pode falar, o que você pode chamar atenção. Então essas pessoas estão menos, às vezes pode ter a gente tendo menos condição com vocês como professores de estar corrigindo algumas coisas que eram de caráter, de educação, porque não pode, né? Então tem mais esse mimimi. Porém, é o que tem, né? É o que tem para hoje. Então, vocês vão continuar dando um esforço maior, porém, exigindo mais do que as pessoas sejam mais ainda diferentes, né? Porque já que você não pode chamar atenção, corrigir, educar, vai fazer cada vez menor quantidade de pessoas vão fazer maior a diferença. Que está bem exemplificado nisso que eu falei do trainee. Não sei se eu estou certo nisso aí, mas eu vejo isso. Não tem nada, a situação atual. Então, nós vamos ter que de buscar mais pessoas para ter menos, ou para ter o mesmo tanto que a gente precisar. Às vezes, antes eu podia buscar 50 para ter 5. Agora, às vezes, eu estou buscando 500 para ter 5. Simples assim, né? Sim. Não tem muito jeito, né? Às vezes a gente reluta um pouco com as mudanças que vêm acontecendo, e é muito provável que na geração dos nossos pais eles já achassem algumas coisas ruins na nossa geração e achavam, né, que não deveria ser daquela forma, Né? mas é dinâmico, né? A forma como a sociedade lida com as questões tem esse fato que você trouxe de com rede social, internet, agilidade de informação as pessoas acabarem tendo uma expectativa de que a vida precisa ser mais rápida e mais dinâmica. Então, não existe uma percepção real do quanto de esforço você precisa colocar para alcançar os seus objetivos. E a gente brinca, às vezes é uma postura meio de que assim, eu nasci, eu mereço ser feliz, plena, rica e realizada. E a gente sabe É, que a vida não é assim, né? Existem uma série de critérios ali que precisam ser seguidos, uma série de empenhos que a gente precisa fazer, muitas vezes de maneira não remunerada, sacrificando momentos em família, finais de semana, feriados, para que a gente consiga mostrar ao que a gente veio e a partir daí a gente ter a oportunidade realmente de alcançar um crescimento e tem que manter aquele empenho e entregar o que está alinhado com o que você acredita que é para você também, né? Então, a partir do momento que você escolhe sim. trabalhar numa empresa, você se dedicar, você está presente, você está disposto para poder, né, cumprir o seu papel também. Aí a Uhum. questão de, né, as pessoas às vezes ficam naquela expectativa de que, eu quero chegar no momento que eu vou ter tranquilidade, que eu não vou precisar trabalhar tanto. Ok, isso muitas vezes vai ser possível, mas depois de passar por um longo período aí de dedicação. Não é, né, sair da faculdade com o meu canudo na mão, agora eu vou trabalhar 3 horas por dia e ganhar 50 mil reais. Não é assim que acontece. Uhum. Então, é bem importante ter essa perspectiva de como é para as empresas, né, essa necessidade, às vezes, de avaliar num rol muito mais abrangente de pessoas para conseguir selecionar efetivamente aqueles que estão aptos, né, a começarem ali a sua caminhada dentro dessa vida empresarial. Mas eu percebo que, até pela minha vivência, assim, quando eu estava na graduação, não era tão comum a gente ter pessoas que queriam trabalhar em empresas. As pessoas Uhum. muitas vezes queriam ou trabalhar campo, ou trabalhar em clínica, em laboratório, e aí isso vem aumentando porque as pessoas percebem também as oportunidades de crescimento dentro da empresa, Isso. né? Então você tem uma série de, entre aspas, facilidades, né? Porque você tem todo um aparato ali de plano de saúde, né? Se você ficar doente, precisar de um afastamento, então tem uma série de questões ali que muitas vezes precisam ser contabilizadas e a questão da progressão, né? Você É, tem a possibilidade de ir galgando cargos e evoluindo ali dentro da sua trajetória profissional.
Então, é super importante ter essa chamada de atenção para os alunos de como as coisas são efetivamente, porque senão fica muito abstrato. E eu conheço muitas pessoas que, às vezes, passaram aí até um direcionamento para atuar na área acadêmica, e aí chegou um momento e falaram: não, eu quero trabalhar em empresa. Então, isso acontece com uma certa frequência, Acontece, né? acontece. A Então, é gente tem interessante. uma oferta até maior hoje, que antes, assim, a oferta de um mestrado, uma pessoa com mestrado, doutorado, era baixíssima, baixíssima. E hoje tem muito mais, porque eu acredito que seja o que você falou. A pessoa pensou até que gostaria de ir para a área acadêmica, se preparou, mas depois viu, falou, não, eu quero ir para uma empresa. E a empresa hoje também está demandando esses profissionais. Então, uma pessoa que estudou um pouco mais, vai para dentro de um P&D, vai para dentro de uma área que é mais desenvolvimento de pesquisa, produto, né? Então, é bem isso mesmo que você falou, bem isso mesmo. E assim, a carreira dentro das empresas realmente é muito promissora, tem muita expansão, né? Tem seus desafios diferentes, mas é condizente dentro do escopo, né? Do modelo de trabalho, mas que sim, eu formei para ser consultor. Eu tinha na minha cabeça tão convicto isso, e fui fazer, fiz um trabalho, deixei uma equipe formada de consultores. Na época, eu comecei só eu, e nesses 6 anos eu já tinha 5, 6 veterinários comigo, um agrônomo, 2 técnicos agrícolas. Então, eu fui montando uma equipe. Quando eu fui convidado para ir para essa multinacional, eu relutei uns 6 meses. Fui pegar a opinião e outras pessoas, e quem me chamou era muito conhecido meu, amigo. E aí eu fui ver essa carreira, né? Então, é que lá eu já entrei como um coordenador de área. Em 2 anos eu já estava como gerente de uma área de Goiás. Depois eu assumi todo o norte e nordeste. Então, assim, você tem projeções, né? Se quisesse continuar lá, eu com certeza eu já estaria com a gerência nacional, outras oportunidades. Querendo, né? Querendo tem. E aí, Leonardo, existe algum mito que você percebe dentro do trabalho da empresa que as pessoas que estão de fora pensam que é de uma maneira e quando você que está dentro desse mundo sabe que é bem diferente? O, assim, o que eu vejo é que as pessoas às vezes têm receio de serem cobradas, né? Que é o modelo moderno de cobrança? É você ter bons indicadores, ser claro, e as pessoas serem bem cuidadas. Cuidada para cada desafio que ela é colocada. Antes, as vendas eram um negócio bem de cima para baixo. As empresas que estão se desenvolvendo, que estão conseguindo reter pessoas, porque empresas são feitas de pessoas. Onde tem empresa desenvolvendo, tem gente boa. Onde tem uma fazenda desenvolvendo, tem gente boa. Do dono à equipe. Então, para você reter pessoas, desenvolver as pessoas para fazer o melhor forma possível os processos, que eu falo que hoje eu cuido de gente e processo. Então, você tem que cuidar das pessoas para que ela tenha condição de performar o melhor possível aquele indicador. Que o indicador é uma meta em reais, é uma meta em volume. Às vezes o indicador é executar bem o processo com o mínimo erro possível, né? Dentro da fábrica é isso. Às vezes aqui fora é atender o melhor possível o forecast que foi desenhado, né? Então, assim, hoje você vê cada mais pessoas lançando livros de indicadores corretos, né? Dos OKRs corretos, como
conseguir atingir o indicador, porque a gente quer o máximo de assertividade. Antes era muito isso, eu falo que o organograma estaria de lado, e não de cima para baixo, que é um apoiador, né? É um apoiador, um desenvolvedor para que os processos sejam feitos. Então, eu vejo que a liderança moderna é para isso e que as pessoas às vezes têm receio de com a empresa que hoje ainda tem muitas empresas que são assim, que é manda quem pode obedece quem tem juízo e vem de cima para baixo cobranças sem muita clareza. E isso muita gente tem medo, esse receio dos profissionais de ir para uma empresa que vai ser assim, isso traz uma certa diminuição das pessoas, uma certa medo, né? Por a pessoa às vezes, eu estou sendo massacrada aqui. O aperto é grande demais, eu não quero isso não. É interessante isso, porque existe esse temor às vezes, da pessoa não conseguir corresponder à exigência, e também uma necessidade de se sentir valorizado, de se sentir visto. E às vezes a gente, quando trabalha numa empresa em que a gente percebe que não tem esse cuidado com o colaborador, com o funcionário, essa nulidade da presença ali no sistema faz, às vezes, a pessoa realmente pensar que não tem sentido eu estar aqui, né? Tipo, eu não tô... Às vezes a pessoa sente como se não estivesse agregando nada, e também não está sendo vista, sendo cuidada. Então, é um equilíbrio dinâmico aí e tem que realmente estar, né, bem focado para poder. É, e uma dica aí, Thaís, que o ambiente corporativo era tido muito, e existe ainda, mas é tido muito como competitivo entre as pessoas que estão ali dentro. Isso é cultura, né? Cultura é um meio, é um conjunto de maneiras de viver dentro de um grupo. E a competição interna está cada dia menor. Você tem seus indicadores e quem desenvolve mais é porque pessoas que gostam de desenvolver, os líderes têm que dar condição para essa pessoa fazer algo mais, senão ela não fica. Na teoria e nas estatísticas, em torno de 6 meses, as pessoas de alta performance que querem desenvolver e você não deu desafio suficiente para ela, ela sai. E aí, essa competição entre pessoas está na contribuição. Se a pessoa entrar num ambiente que tem uma cultura de contribuição e ela é de contribuir, não vai ter problema de relacionamento, de um matar o outro. Porque Tem é ambiente isso, que né? tem, mas dura pouco. Eu acho que o mais difícil de lidar realmente, às vezes, no seu nível hierárquico, né? No próprio nível hierárquico, porque às vezes tem aquele elemento da discórdia que fica tentando prejudicar os outros pelo simples prazer de fazer a coisa travar em algum ponto, né? Então, é necessário ter realmente essa cultura na empresa de manter o equilíbrio ali e dar espaço para as pessoas apresentarem o seu potencial de crescimento, desenvolverem isso, né? Porque senão, realmente, a É, pessoa... e hoje tem muita técnica para a gente identificar, e tem muito profissional que a gente não tinha, que são a área de psicologia, que é a área que mais desenvolveu no meu ver, que mais está tendo serviço hoje, que nos ajuda muito, porque nós somos veterinários, né? E vai lidar com pessoas, tem muita coisa que a gente realmente não estudou e que vai precisar de um profissional de apoio. Aí eu falo que é a hora do comportamento dessa pessoa que está querendo fazer alguma coisa que não seria legal para o resultado da equipe, tipo puxar o tapete, ou dar uma ferroada, ou pisar na cabeça do outro para ele crescer, isso está lá no início da nossa bate-papo, que é o quê? É comportamento, demite por comportamento. Tira, e hoje está tão forte, quando você tem uma equipe forte, coesa, que tem conhecimento disso, que o ruim sai, ele vai sendo excluído.
Pessoa de comportamento complicado vai sendo excluído. Tem alguns líderes que se deixa por levar e que às vezes, em algum momento da sua vida, você vai ser prejudicado. Mas foi tudo culpa do líder. Se tiver algum problema na minha equipe, eu não tenho culpado. Eu fiz um curso recentemente que abordava um pouco dessa questão, né? De você, quando você vai trabalhar numa empresa, é importante você entender o histórico dela, para você perceber em cima do que ela foi fundamentada. Porque Justo. você não consegue, como elemento único, entrar e mudar a cultura de toda a empresa. Não, não Né? muda. Então, se você chega ali e tem essa questão de um matando o outro, né? Um Se a comendo o empresa outro não ali para tem, crescer, a gente fala isso hoje, que é o ponto número 1 da sobrevivência e crescimento da empresa, é uma cultura forte. Então, na hora que você for ingressar, estude a cultura dela, o que que ela fez desde o início, né? Se ela exatamente. estiver dando muito salto em várias coisas, fica atento, né? E muita gente saindo e entrando, fica atento. Leonardo, e para encerrar nosso papo agora, você gostaria de deixar mais alguma mensagem para o pessoal que está assistindo, que tem interesse em trabalhar em empresa, na área de nutrição animal? O mercado está aberto. Eu falo que a profissão de veterinário, quando me perguntam o que que um veterinário faz? Faz coisa demais. Acho que é uma das profissões que mais tem o que fazer, né? Especialidades e é amplo, amplo, amplo. Mas é uma profissão também, é uma formação que é tão amplo que às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar o caminho que ela quer, né? Então o mercado precisa, tem muita oportunidade, muito, muito, muito. Pessoas às vezes têm medo, eu não vou arrumar emprego. Tem serviço, não é só emprego de cabide, né? Tem serviço, tem muita coisa para fazer, tem muito espaço. É um país do agro, mesmo lá fora, tem muito espaço de quem quer trabalhar. A dificuldade é essa, quem quer fazer a diferença. Então, o recado é esse: pode se esforce, o esforço faz a diferença, contribui, faz muito estágio, que o mercado aí tá ávido a profissionais bons que queiram desenvolver. Esse é o recado. E agradecer, né? Obrigado aí, Thaís, pelo o papo de veterinário, né? Veterinário e veterinária. O que precisar, pode deixar meus contatos aí na tela, no passar, eu estou disponível, pode me chamar a qualquer momento que eu estou disponível a contribuir. Eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Tá certo, Leonardo. Muito obrigada pela sua Tá? participação. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!